Algo em Pripyat. Eu nunca pensei que minha curiosidade me levaria a um lugar como esse. Tudo começou com uma ideia simples, quase inofensiva. Uma viagem para um local que há muito tempo assombrava os livros de história. Pripyat, a cidade fantasma, abandonada após o desastre nuclear de Chernobyl. Na minha cabeça era apenas mais uma aventura de exploração urbana, algo que eu sempre fazia, buscando adrenalina e uma conexão com o passado. Mas logo eu descobriria que havia algo mais sombrio enterrado nas ruínas dessa cidade esquecida, algo que estava esperando por mim. A estrada até Pripyat foi longa e solitária. As árvores ao longo do caminho pareciam curvar-se sobre o asfalto, formando uma espécie de túnel de folhas e galhos retorcidos. O silêncio era palpável, apenas quebrado pelo som abafado dos meus próprios passos. As ruínas da cidade se estendiam à minha frente, desmoronando lentamente ao longo dos anos, consumidas pela natureza. O ar estava pesado, carregado de uma estranha sensação de nostalgia e medo. Eu me forcei a ignorar o desconforto crescente, dizendo a mim mesmo que eram apenas meus nervos. A verdade é que sempre fui fascinado por lugares como esse, locais que carregam cicatrizes do passado, como se fossem memórias congeladas no tempo. No entanto, havia algo diferente em Pripyat, algo mais profundo, mais perturbador. E eu estava prestes a descobrir o porquê. Enquanto eu caminhava pela cidade, minha mente começou a se perder em pensamentos sômbrios. As janelas quebradas dos prédios ao meu redor pareciam olhos vazios, observando-me com uma estranha malevolência. O chão rangia sob meus pés, ecoando como um grito distante. Eu podia sentir a presença de algo, não sabia o que era, mas estava lá, escondido nas sombras, esperando pacientemente. As horas passaram e o sol começou a se pôr, tingindo o céu de um laranja sinistro. Decidi que era hora de montar acampamento em um dos prédios abandonados. Encontrei um antigo complexo de apartamentos desmoronando lentamente sob o peso das décadas. O ar estava frio e úmido, e eu mal podia enxergar a poucos metros à minha frente. No entanto, uma parte de mim sentia que estava sendo observado. Talvez fossem apenas os fantasmas do passado, as memórias daqueles que haviam morado ali, que ainda pairavam no ar. Ou talvez fosse algo muito mais real, algo que não queria que eu estivesse ali. As sombras dentro do prédio pareciam ganhar vida própria enquanto eu caminhava pelos corredores estreitos. Cada ruído parecia amplificado, como se o próprio prédio estivesse sussurrando em meu ouvido. Meu coração começou a bater mais rápido, e uma sensação de pânico tomou conta de mim. Eu sabia que algo estava errado, mas não conseguia identificar o que era. Talvez fosse apenas a atmosfera sinistra de Pripyat, ou talvez fosse algo muito pior. Eu montei meu acampamento em um dos quartos mais altos, onde as janelas ainda estavam intactas. A vista dali era assustadora. A cidade morta estendia-se até onde meus olhos podiam ver, envolta em uma neblina densa e opressiva. Eu me sentei no chão, com as costas contra a parede, e tentei me acalmar. Mas o silêncio era perturbador. Era um silêncio diferente, um silêncio que parecia estar vivo, pulsando ao meu redor. Foi quando eu ouvi pela primeira vez. Um barulho, baixo e quase inaudível, vindo do fundo do corredor. O som era suave, mas estranho, pareciam batidas das paredes. Meu sangue gelou. Não havia como outra pessoa estar aqui. Eu estava sozinho, ao menos era o que eu pensava. Levantei-me devagar, tentando controlar minha respiração enquanto me movia em direção ao som. Minhas mãos tremiam e minha mente estava dividida entre a curiosidade e o medo. A cada passo que eu dava, o barulho se tornava mais alto, como se alguém estivesse batendo de algum lugar nas profundezas do prédio. Continuei caminhando, como se estivesse em transe, incapaz de parar. As paredes ao meu redor pareciam se fechar, tornando o corredor cada vez mais estreito. O ar ficou mais pesado, quase sufocante, e o chão sob meus pés começou a tremer levemente. Eu sabia que algo estava terrivelmente errado, mas ao mesmo tempo não conseguia parar. Algo ou alguém estava me atraindo para o fundo daquele corredor escuro. E eu, como um tolo, segui. À medida que avançava pelo corredor escuro e sufocante, o som ficava mais repetitivo e irregular, como se algo estivesse golpeando as paredes. O som reverberava pelo prédio, aumentando minha inquietação. Parecia estar em todos os lugares ao mesmo tempo, preenchendo o silêncio opressor com uma sensação de perigo iminente. E então eu parei, bem no meio do corredor. Estava com tanto medo que meu coração parecia que ia saltar do peito. A cada nova batida nas paredes, eu sentia o chão vibrar levemente sob meus pés.
Era como se a própria estrutura do prédio estivesse respondendo à presença de algo vivo. A ideia de uma criatura mutante começou a ganhar forma em minha mente, mas ainda era difícil acreditar que eu pudesse estar diante de algo tão grotesco. O som continuava, aumentando em intensidade. Não era rítmico, como se alguém estivesse tentando se comunicar. Era mais bruto, como se uma coisa grande e desajeitada estivesse se movendo nas sombras, batendo e arrastando-se pelas paredes à medida que avançava. Tentei me convencer de que poderia ser o vento ou algum animal perdido no prédio, mas algo em minha mente me dizia que era muito maior. A tensão em meu corpo aumentava a cada passo que eu dava em direção ao som. Minhas mãos estavam suadas e, por mais que tentasse, não conseguia impedir o leve tremor nos meus dedos. Eu sabia que deveria voltar, sair daquele lugar e não olhar para trás. Mas a curiosidade, essa maldita necessidade de saber, me fez continuar. O corredor parecia se estender infinitamente à minha frente, e a luz que antes entrava pelas janelas estava praticamente desaparecida. A única coisa que eu podia ver eram as sombras nas paredes à medida que o sol desaparecia completamente no horizonte. Eu não estava preparado para o que viria em seguida. Ao dobrar uma esquina, o som ficou mais alto. Eu senti meu estômago revirar. Parei abruptamente e encostei meu corpo na parede fria, tentando controlar minha respiração ofegante. O som estava tão próximo agora que eu podia sentir a vibração nas paredes, como se algo estivesse apenas a alguns metros de mim, movendo-se de maneira lenta e desajeitada. Então, sem aviso, um estrondo alto ecoou diretamente atrás de mim. Virei-me instintivamente, com meus olhos arregalados procurando na escuridão por qualquer sinal de movimento. E sim, algo estava ali, no corredor de onde eu vinha. Não consegui ver direito, mas senti sua presença, algo enorme e deformado, a apenas alguns passos de distância. Com o coração na boca, decidi que era hora de sair dali. Eu comecei a correr de volta pelo corredor, tentando ignorar o som crescente de algo pesado batendo nas paredes, como se estivesse tentando me seguir. O ar parecia ficar cada vez mais denso e difícil de respirar. Minhas pernas queimavam com o esforço, mas o medo me impulsionava adiante, me forçando a continuar mesmo quando tudo dentro de mim gritava para que eu parasse. Finalmente, cheguei a uma escadaria que descia em espiral, iluminada apenas pela luz fraca da lua que entrava pelo vão entre as paredes e do teto. Desci os degraus, tropeçando e escorregando à medida que o pânico tomava conta de mim. Atrás de mim, o som dos golpes nas paredes parecia crescer, mais frenéticos, como se aquela coisa estivesse ficando impaciente. Desci até o térreo, quase caindo ao chegar ao último degrau. Meus pulmões estavam em chamas, e minha mente girava em um turbilhão de medo e confusão. Por um momento, pensei em sair correndo do prédio, deixando tudo para trás, mas algo dentro de mim disse que, seja o que fosse aquilo que estava me perseguindo, estava me empurrando para um lugar específico. Uma parte de mim sabia que fugir não adiantaria. Eu precisava descobrir o que estava acontecendo. Foi então que ouvi novamente o som, mas desta vez ele não estava mais tão distante. Ele estava perto, muito perto. O som de algo pesado arranhando o chão, de algo grande se aproximando de mim com uma lentidão quase intencional. Eu virei a cabeça para a origem do som e, por um breve momento, vi algo se mover na penumbra. Era grande, mais do que qualquer ser humano poderia ser, e seu formato era errado. Suas pernas eram tortas, e sua pele brilhava de uma maneira incomum, como se estivesse coberta por algum tipo de fluido pegajoso. Minha mente entrou em pânico. Todos os meus instintos gritavam para eu correr, mas minhas pernas pareciam presas no chão. E então, antes que eu pudesse reagir, aquele ser grotesco emergiu completamente das sombras. Seus olhos, se é que eram olhos, brilhavam de uma forma sinistra na escuridão. Não havia traço de humanidade em sua forma deformada e retorcida. Era como se a radiação tivesse criado um monstro, uma aberração da natureza, que agora estava caçando qualquer coisa que se atrevesse a entrar em seu território. Eu precisava sair dali. Não havia mais espaço para dúvidas. A criatura se moveu em minha direção com uma lentidão calculada, como se soubesse que o medo estava me paralisando. Me forcei a reagir e comecei a correr na direção oposta, tentando encontrar a saída daquele inferno. Mas enquanto corria, outra batida forte ressoou à minha direita. Meu caminho para a liberdade estava bloqueado. A cidade não era apenas uma ruína abandonada, era uma armadilha. E eu estava preso à mercê de algo que nunca deveria ter existido.
Eu corri o mais rápido que pude, cada passo ecoando nas paredes corroídas de Pripyat, enquanto aquela coisa grotesca continuava a me seguir. O som de seus movimentos, as batidas grotescas nas paredes, encheram minha mente com um terror primitivo. Era como se o prédio estivesse vivo, conspirando contra mim junto com a criatura, tentando me manter preso em seu interior. Os corredores pareciam intermináveis, se fechando ao meu redor, e a escuridão engolindo cada centímetro da cidade fantasma. Meus pulmões ardiam e meu corpo estava à beira do colapso, mas minha vontade de sobreviver me impulsionava. Finalmente, depois do que pareceu uma eternidade, eu avistei a saída do prédio. A porta, coberta por décadas de ferrugem e desgaste, estava meio aberta, e a luz fraca da lua atravessava o vão, iluminando meu caminho para a liberdade. Com um último esforço desesperado, eu me joguei através da abertura e caí no chão lá fora. Mas em vez do alívio, fui tomado por uma sensação esmagadora de tristeza. Olhei para trás e vi a sombra da criatura parada na entrada. Ela não me seguiu para fora, mas também não precisava. Enquanto me levantava, percebi a verdade. Pripyat não era apenas uma cidade abandonada, era uma prisão. Eu podia ter escapado do prédio, mas o verdadeiro horror estava no que restava dentro de mim. A imagem daquela coisa, da cidade em ruínas, da radiação que havia distorcido a natureza em algo monstruoso, nunca mais me deixaria. Eu havia saído, mas uma parte de mim ficaria para sempre presa naquelas sombras.